Em 1886, na cidade de Capivari, São Paulo, nascia Tarsila Aguiar do Amaral, aquela que seria marcada como o grande nome do modernismo brasileiro, por mais que seja um grande ícone dessa era da arte, ainda desvalorizada por muitos que dizem que seus quadros não são artes, mas eu tenho uma opinião contrária. Bom, eu sou Kakashi e como Tarsila revolucionou a arte brasileira. Desde muito tempo, o Brasil se baseava em estilos europeus para criar seu próprio estilo de arte. Por anos foi assim, mas com a introdução do modernismo, o Brasil se destacou em obras como A Bola, de Anita Malfatti, Amigos, de Di Cavalcanti, Bananal, de Lassar Segall e, claro, as diversas obras de Tarsila do Amaral, que ganharam um destaque principal. O intuito dessas obras era exibir a realidade do Brasil na época. Quadros que buscavam capturar o realismo de uma forma completamente abstrata. Mas todo esse conceito foi apagado quando a pintura O Abapuru foi comparada com Independência ou Morte de Pedro Américo há uns anos atrás no Twitter. Muita gente deve se lembrar dessa treta. E, na verdade, não foi bem treta, foi assunto, mas é. Mas o que faz de um quadro ser uma obra de arte? Para muitos são detalhes da pintura, para outros a expressividade, e o Abapuru faz parte de um período da arte conhecido como antropofágico, cujo objetivo escrito por Oswald de Andrade, que é um carinha aí que ele, sabe, era da época modernista também, e segundo ele, essa era inovar a arte brasileira, a arte estrangeira que não deveria ser desvalorizada, mas também não podia ser imitada, porque era o que acontecia relevantemente aqui no Brasil no século passado, embora hoje em dia aconteça ainda, né, bom, o que até então era muito forte no Brasil, já que muitas das obras brasileiras se baseavam em estilos estrangeiros. A pintura de Pedro Américo é sim uma obra de arte, seus detalhes, a expressividade, todas as características da pintura, a expressão de um fato histórico que ocorreu. E esse quadro foi feito em 1888, na época do Romantismo, com veres absolutamente diferentes da era modernista. Tipo, o quadro de Pedro Américo, ainda por mais perfeito que seja, ele tem uma pequena ilusão sobre a realidade em que o Brasil se passava. Porque, naquela época, eles tinham mania de, digamos assim, ilustrar a excelência de um fato que acontecia. Porque lá mostra como a Guerra do Ipiranga, como algo incrível, uma batalha glorificadora, embora deixou muitos mortos, infelizmente. E voltando ao assunto do vídeo, eu querendo dar uma de professor de história, kkk. As obras de Tarsila abrangem um espaço relativamente grande da arte, tendo em suas características o cubismo, realismo e surrealismo, pinturas que refletiam o Brasil e o povo brasileiro, como Carnaval em Madureira, onde usando uma combinação de cores bem alegres e festivas consegue passar perfeitamente a sensação de uma grande festa, como é o Carnaval, que eu odeio. E Operários, onde são mostradas pessoas, cada uma com suas características, todos sérios, e por mim, eles são operários que estão revoltados com as condições de trabalho que as fábricas ofereciam naquela época, e infelizmente até hoje oferecem. Cada época da história sempre aconteceu isso. Hoje, obras e artistas que são renomados eram criticados, como exemplo, o nosso tão amado Van Gogh, para quem gosta dele, que ele só foi reconhecido anos depois de sua morte, e isso, é muito triste, porque o cara, todos nós hoje em dia sabemos que ele tinha talento. E bom, as eras mudam e na atualidade vemos que a opinião de arte varia para cada um, como um simples rabisco em uma tela pode ser uma obra de milhões, e o que seria a arte? Essa é uma resposta que, com certeza, nunca vamos ter, já que para cada um a arte é diferente. Temos gostos, eu não sei como que fala, e opiniões diferentes, mas
Para isso, não precisamos desmerecer o outro apenas para mostrar o seu ponto de vista. Tarsila e outros artistas da época revolucionaram a arte brasileira de um modo que fez com que ela fosse marcada, fazendo ela se tornar algo próprio, algo completamente único, pois, como já dizia Alexandra, eu não sei como falar o nome dessa mulher, Zupo, a arte está nos olhos de quem vê. Tudo é uma arte, apenas precisamos abrir a mente para ela. E bom, este foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Até o próximo, falou e fui!